Boa tarde para todos nós, um prazer imenso estar hoje aqui na presença dos companheiros, ter a chance de encontrar pessoalmente alguns companheiros queridos, conhecê-los pessoalmente é sempre muito bom. A doutrina espírita, ela se apresenta como sendo uma doutrina consoladora. Allan Kardec trata disso de maneira muito especial no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde fala do Cristo Consolador, apresentando para nós essa informação maravilhosa do Espiritismo como tendo, na verdade, essa face de consolo. E muitas vezes a gente fica até perguntando, onde está realmente o consolo da doutrina espírita? Onde reside essa informação de que a base da doutrina espírita seja especificamente uma base consoladora? E existem alguns pontos essenciais dentro da mensagem espírita que nos falam muito de consolação. O primeiro ponto de consolação extraordinário que nós temos em doutrina espírita é a imortalidade da alma. O quanto é maravilhoso nós sabermos que a vida não termina no túmulo, que os nossos amados, que os nossos queridos, que eles sobrevivem, que eles vivem, que eles continuam. E não só isso, mas como decorrência desse conceito da imortalidade, a doutrina espírita também vai trazer para nós uma segunda verdade maravilhosa, que não é só o fato de que eles sobreviverão à morte, assim como nós sobreviveremos à morte, mas além da morte existe a comunicabilidade dos espíritos. Essa notícia de que além de sabermos que os nossos filhos, nossos pais, cônjuges, netos, avós, pessoas a quem amamos, sobreviverão à matéria, sobreviverão à morte, é maravilhosa. Mas saber que eles podem estar em contato conosco também é muito bom. Também é ótimo, porque é uma notícia que faz com que a gente saiba da possibilidade dos encontros através do sonho, a possibilidade de nós nos encontrarmos através das próprias experiências mediúnicas, das percepções, das sensações, das cartas consoladoras, de tantos instrumentos do qual Deus nos dispôs para que a gente pudesse saber dessa comunhão entre os nossos amados que partiram antes de nós e nessa compreensão de que a vida continua. Mas saber que os nossos entes queridos estão em condição de continuarem vivos do outro lado e saber que eles se comunicam conosco pode não ser assim tão consolador. Porque às vezes nós temos parentes difíceis, pessoas que se direcionaram por caminhos que não eram os mais adequados, que tiveram uma história de vida complicada ou um término de existência profundamente complicado. Nós temos hoje tantos adoecimentos, tantos transtornos mentais, tanta ideação suicida, tantas pessoas que em função de suas dores acabam mergulhando num processo de profundo sofrimento e tomam a decisão equivocada de cortar o próprio fio da vida. Além daqueles que se entregam à drogadição pelos conflitos que trazem, os outros que enveredam pelo caminho do crime. Nós temos tantas histórias que quando a gente pensa que os nossos entes queridos vivem, que eles sobrevivem à morte, que eles podem se comunicar conosco, mas se nós não tivermos a lição clara de que a vida efetivamente pode ter um direcionamento diferente após a morte, isso pode ser muito desconfortável para muitos de nós. E aí entra novamente a doutrina espírita nos trazendo novas notícias consoladoras, porque falar da vida após a morte é maravilhoso demais. Saber que eles estão vivos, não os perdemos. Saber que eles contactam conosco é maravilhoso, porque eu não estou apartado dos meus amados. Mas e aqueles que não tiveram uma boa história? Como é que fica?
Para estes, a doutrina espírita traz uma terceira verdade consoladora extraordinária para nós. A doutrina espírita diz, e eu considero essa a mais bonita de todas as verdades consoladoras, que todos nós temos como destino a felicidade. Saber que todos nós caminhamos para a felicidade, que todos nós nos desembaraçaremos das nossas imperfeições, que todos nós conseguiremos efetivamente realizar um grande trabalho de mudança interior, que a gente conseguirá ser feliz e que nenhuma alma se perderá nesse caminho para a felicidade, que os nossos filhos, por mais difíceis que tenham sido suas histórias, eles têm um encontro marcado com a felicidade. Que nós também, apesar dos equívocos que podemos ter, das dificuldades que a gente traz, nós também temos da nossa parte a promessa e a certeza de que nós também seremos espíritos felizes. Então, é um belo balé de consolações que a doutrina espírita vai nos oferecendo. A imortalidade, a comunicabilidade, a felicidade. É espetacular tudo isso. Mas tem uma coisa que não encaixa, sabe? Porque nós vamos, tudo bem, nós vamos ir para a felicidade, mas a gente é cheio de tanta imperfeição. Nós estamos tão longe disso. É bonito saber que somos almas imortais. É lindo saber que nós estamos próximos dos nossos entes queridos. E é maravilhoso saber que todos nós, indistintamente, teremos a plena condição de alcançarmos essa felicidade. E quando a gente ouve isso, a gente diz assim, mas poxa, por que não encurta logo esse caminho? Já que todo mundo vai chegar à felicidade, já que todo mundo vai ser feliz, por que Deus já não dá um vale para a gente antes? Olha, eu vou te passar um vale de felicidade, você já desconta hoje e já começa a ser feliz de agora. Por que tem que esperar para ser feliz? Por que não entrega a felicidade logo? Por que essa dificuldade para ser feliz? Por quê? Por que a gente não entra na felicidade de uma vez por toda, já que é o nosso destino? Por que essa história é tão comprida? Por que são tantos tempos para isso? Porque tem uma condição para alcançar a felicidade. A felicidade que Deus vai oferecer a todos nós, ela não é gratuita. Não é. Vai ter um preço. Existe uma condição inamovível para que eu consiga ser feliz. Não tem jeito. Não, isso aqui não tem como fugir. A única forma de nós alcançarmos a felicidade, de forma que é inarredável essa condição, é o amor. Não tem jeito. Olha, nós fomos criados pelo amor. Foi o amor que nos criou. Tem uma frase linda de Leon Denis, quando perguntam assim, por que Deus criou a vida? E Leon Denis diz, Deus criou o amor e do amor tirou a vida, porque a vida é fruto do ato de amor de Deus em nos criar para que nós também sejamos felizes. Só que qual é a grande descoberta da vida? É que a felicidade se esconde atrás da porta do amor. A gente quer acessar a felicidade com a porta fechada. Então, a felicidade ela está atrás da porta. E eu preciso a chave para abrir essa porta para acessar o amor. Não é uma porta só, é um bocado de porta e é um chaveiro enorme, porque a gente vai tendo o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor aos animais, o amor aos pais, o amor ao filho. Lá na frente tem a porta do amor à sogra. Então você vai abrindo as portas, você vai abrindo e vai acessando. Quanto mais você vai experimentando o amor, mais felicidade a gente vai sentindo.
E quando eu recuo nesse processo e digo, não vou perdoar, não vou amar, eu vou me vingar, eu me afasto do amor. E ao me afastar do amor, inevitavelmente eu me afasto da felicidade. E a gente sente isso dentro de nós. A gente sente. Quando a gente diz assim, ele não merece, eu não vou fazer, eu não faço. Então, quando a gente se movimenta dizendo, ele não merece perdão, eu não vou dar perdão a ele, eu não vou ajudar, para mim agora ele morreu. Quando a gente tem uma atitude dessa natureza, nós estamos experimentando o não amor. E o não amor nos conduz naturalmente à infelicidade. E eu não estou dizendo isso da minha cabeça. Não estou dizendo isso da minha cabeça. Em O Livro dos Espíritos, na primeira questão da terceira parte da obra, que abre as chamadas perguntas das leis morais, a primeira das perguntas é, pergunta 614, o que é a lei de Deus? Respondem os Espíritos. A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então eu posso ter outras coisas que queiram me dar felicidade, mas verdadeira só tem uma. Eu posso encontrar alegria, satisfação, prazer, mas felicidade não vai. Felicidade está só na lei de Deus. E na sequência dessa resposta, dizem os Espíritos, é ela que lhe indica o que deve fazer ou deixar de fazer. E a parte mais importante da resposta, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Ora, se ele só é infeliz quando dela se afasta, é porque ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, a nossa condição natural é de felicidade. Nós só somos infelizes quando nos afastamos da lei. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Não está dito, e ele só é feliz quando dela se aproxima. Mas ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando nós nos afastamos do amor, no desamor, na mágoa, no ódio, no ressentimento, nós automaticamente nos condenamos ao sofrimento. O sofrimento, a infelicidade de maneira mais efetiva, ela é uma condição inerente do nosso afastamento da lei de Deus. Se nós seguíssemos essa lei, nós seríamos felizes bem mais cedo. A gente ia experimentar, porque tem que experimentar, não tem jeito. A gente experimenta, a gente vivencia, desenvolve sentimentos, desenvolve emoções, cresce espiritualmente e com isso a gente consegue alcançar a felicidade vivendo a lei de Deus. Seria bonito se fosse assim para todo mundo, mas não é. Porque nós temos uma tendência danada de não fazermos o que a lei de Deus manda. Interessante que quando Jesus veio à Terra, a gente até nem tinha muita noção do que era o certo e o que era o errado. Já tinha vindo vários missionários trazendo notícias do mundo espiritual. Mas Jesus é um roteiro maravilhoso, sabe? Ensina de maneira tão clara que tem que ser o perdão e o amor. Uma mensagem muito simples, muito direta. Joana de Ângeles diz que a beleza da mensagem de Jesus é que não precisa ser iniciado para entender. Qualquer pessoa entende. Porque ela é simples, assim, ó, você tem que amar o próximo, você tem que perdoar as pessoas, entender que Deus está no comando de todas as coisas e que a imortalidade da alma existe. Ponto, acabou. Então são esses três pilares: Deus, o amor e a imortalidade. O resto ficou para outras doutrinas discutirem, porque isso já seria essencial. Se nós fizéssemos isso, seria maravilhoso, mas nós não quisemos, sabe? É chato dizer, mas mesmo a gente tendo toda essa notícia, a gente ainda diz assim, não, eu sei que eu devia perdoar, mas eu não vou fazer. Eu sei que eu não devia me machucar, eu sei, mas eu não vou fazer. Quer dizer, sei, mas não faço. Como se a gente tivesse uma felicidade não cumprindo a lei que fosse maior do que a felicidade cumprindo a lei. É uma coisa meio esquizofrênica na nossa cabeça, porque a gente sabe que está errado, mas faz. Uma coisa é não saber,
e dizer assim, mas eu não sabia. Nunca ninguém me disse que eu tinha que amar os outros, nunca ninguém me falou. Só que essa desculpa a gente não tem mais, né? A gente não tem mais. Mas a gente se escondeu muito atrás dessa resposta, a gente se escondeu muito atrás disso. E com esse tipo de comportamento, nós fomos vivendo a vida, nós fomos atravessando o tempo sem muito esforço para verdadeiramente nos aproximarmos da lei de Deus. E o que acontece por conta disso? A gente passa a existência guardando mágoa, tendo ressentimento das pessoas, cultivando sentimentos negativos, tendo uma postura arredia com relação ao bem. A gente se magoa com os outros e diz, esse aqui eu não quero mais conversa, essa pessoa aqui para mim morreu, não existe mais, né? Marido então, ex-marido, coitado, tem até dó. Então assim, às vezes a gente tem uma relação, a gente faz uma ruptura e acha que está certo, porque a gente vai guardar mágoa no nosso coração pelo tempo todo. Às vezes a gente vive a existência e se interessa pelas coisas materiais, pelas coisas do mundo. Às vezes um problema, uma dor, uma dificuldade toma a nossa alma e nós ficamos profundamente machucados por conta disso. Então o que é que vai acontecer? Nós corremos um grave perigo de atravessarmos a existência e fazermos bobagem com o tempo que Deus nos dá. Desencarnarmos após a existência física e chegarmos ao mundo espiritual profundamente comprometidos, Elza. Profundamente comprometidos. A nossa ficha tem um rol de mágoas, tem um rol de equívocos, de tropeços, de envergonhamentos sucessivos. E isso é muito ruim. Isso é muito, muito. Então, na pergunta 166 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez essa pergunta, está lá, não é minha pergunta. Esse aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, pergunta 166, ainda bem que eu não abri naquela hora, né? Aqui. Livro dos Médiuns. Que ótimo. Livro dos Espíritos, esse aqui. Preciso trocar meu óculos. Bom, pergunta 166 de O Livro dos Espíritos é a seguinte: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, desde que conseguisse, acabar de depurar-se? Como é que pode uma alma que não se tornou uma alma perfeita durante a existência terminar de se depurar? É uma boa pergunta essa, hein? Essa pergunta é velha. Essa pergunta é antiga. Essa pergunta foi feita por Arjuna para Krishna, lá no Bhagavad Gita. No canto 2º do Bhagavad Gita, no versículo 23 do Bhagavad Gita, Arjuna pergunta: como pode a alma que não terminou de se purificar alcançar a felicidade? E o Krishna dá uma resposta lá. Está no canto 2, versículo 24, evidentemente, que é o seguinte. Krishna diz: da mesma forma que o corpo troca de roupa, a alma trocará de corpo tantas vezes quantas se fizerem necessárias até alcançar a perfeição. Em O Livro dos Espíritos, quando esta pergunta é feita, os Espíritos respondem colocando para nós 6 palavras: sofrendo a prova de uma nova existência. Pronto. Sofrendo a prova de uma nova existência. Mas por que não pode ser feito lá, gente? Por que tem que vir? Essa é uma boa pergunta. Por que tem que vir? Porque, olha, diz o Livro dos Espíritos que o mundo real e verdadeiro é o mundo espiritual. Esse aqui não é o mundo real e verdadeiro. O mundo real e verdadeiro é lá. Questão 738A de O Livro dos Espíritos diz que
O objeto da solicitude de Deus não são os homens, e sim os espíritos, que esses são os seus filhos, e para estes ele vira a sua preocupação, que o que Deus quer é a felicidade dos espíritos, não é a felicidade dos homens. Ou seja, se for necessário que os homens chorem para que os espíritos possam sorrir, que assim seja. O que não é vontade de Deus é que os homens sorriam para que os espíritos chorem, porque o objetivo, na verdade, é a felicidade do espírito, não a felicidade do homem. O homem não é o seu objeto de solicitude. Então, se o mundo real e verdadeiro é lá, o mundo real e verdadeiro é lá, se os espíritos é que são objeto da solicitude de Deus porque são os seus filhos, então por que a gente vem? Será que dá para evoluir no mundo espiritual? O espírito evolui no mundo espiritual? A gente consegue modificar no mundo espiritual? Se tornar melhor? Consegue? Olha o caso de André Luiz. Primeiro capítulo da obra, ele está lá dentro de um umbral, num sofrimento danado, doente, perdido, com fome. Olha Camilo Botelho nos 2 primeiros capítulos de Memórias de um Suicida, naquela situação do vale, aquela dificuldade toda. Aí você vai ver André Luiz no capítulo 50, cidadão de nosso lar, plenamente reabilitado, já trabalhando, já engajado. Ele caminhou no mundo espiritual, caminhou. Camilo Botelho também no último capítulo do livro Memórias de um Suicida, meu Deus, fez um caminhar maravilhoso, uma mudança incrível. E aí vem aquela questão, né? Poxa, se o cara pode andar lá, se a gente pode evoluir lá, por que vem para cá? Por que não fica logo de vez lá, sem ter que vir aqui? Já faz logo tudo lá de uma vez, já resolve tudo lá, não precisava do mundo físico, fazia a evolução só no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque lá não tem boleto, lá não tem vizinho que bota funk no final de semana, lá você não tem problema de trânsito, você não tem que sair para pegar menino na escola, você não tem que pagar conta, você tem que se preocupar só com as coisas espirituais, só com as coisas espirituais. E eu estou de cara para a imortalidade. Eu quero que você diga para um espírito que mora em nosso lar que a imortalidade da alma não existe. Não tem como. Ele está de cara para a imortalidade. Ele está de cara para a vida espiritual. Ele está de cara. Então imagine que você teve durante a existência física uma história com alguém. Com muita dificuldade, você abriu uma empresa, tinha um sócio, e esse sócio trabalhava com você. Aí um belo dia, o sócio deu um desfalque na empresa, levou todo o dinheiro, deixou você na miséria. Quando você chegou em casa, descobriu que ele tinha levado também sua mulher e seus filhos. Você ficou sem mulher, sem filhos, sem empresa, sem dinheiro, e ele ainda conseguiu um atestado médico que você era louco, internou você no manicômio e fugiu com todo o dinheiro e sua família. E você, saudável, deu entrada no manicômio, passou 30 anos ali dentro, preso sem poder sair, e o cara gastando seu dinheiro, vivendo com a sua mulher. Desencarna esse grupo de espíritos, nossa, esse que ficou no manicômio, muito provavelmente, se ele não for uma alma muito superior, ele vai estar muito chateado com o sócio. Eu acho, né? Eu acho. Então, nos primeiros tempos do mundo espiritual, esse cara não quer nem ouvir falar dessa pessoa. Isso é um ódio tão grande. E se eu pegar ele como espírito, vou provar que o espírito é mortal, porque eu vou matar ele do lado de cá. Então ele está desesperado de ódio dessa pessoa. E aí os mentores dizem, você não vai ser feliz assim. Esse sentimento que você traz na sua alma, ele não lhe permite ser feliz. Você não consegue ser. Não, eu sou feliz assim com o meu ódio. Não é, filho. Você pensa que é, meu filho. Só que aí vai passando o tempo, o ódio vai cansando, porque ele não alimenta. O espírito vai se exaurindo. Aí diz, já chega. Você precisa encontrar com essa pessoa. Eu não dou conta. Vamos colocar ele lá longe, você vai ver ele de longe. Devagarinho, vai se aproximando.
e entra uma longa terapia para que eles consigam sentar, conversar, porque ele também sofre. Porque às vezes a gente pensa que o cara que nos fez mal está gargalhando no mundo espiritual, está num sofrimento miserável. Então, quando ele reencontra com ele, que vê que ele está todo destruído, ele diz: me perdoa pelo que eu fiz, eu arrebentei sua vida, eu não devia ter feito o que eu fiz. Aí é um choro daqui, um choro de lá, é aquela emoção profunda, e esses espíritos, não é imediatamente, mas eles progressivamente vão se encontrando e vão se entendendo e vão descobrindo a necessidade, um de conceder perdão e o outro de pedir perdão. No livro Momentos de Decisão, capítulo 18, há uma mensagem de Marco Prisco muito interessante, em que ele diz assim: se você tem alguém que você machucou, que você feriu, vá até essa pessoa e peça perdão. Peça perdão. Se essa pessoa não lhe conceder o perdão, o problema é dela. Mas se você não pedir, o problema é seu. Então a gente precisa fazer isso para que a gente se alivie das nossas culpas. O livro Há 2000 anos, todo mundo já conhece, história de Públio Lentulus, tem uma história longa com um sujeito que sequestra o filho dele, infelicita a vida dele, desgraça a vida dele inteira, arrebenta com tudo, no final ainda cega o Públio com a mão do próprio filho que ele sequestrou, aquela coisa horrível. E eles se encontram na cadeia, Públio já cego, sentado numa cadeira, e o sujeito na frente dele, André de Gioras. E ele diz: senador, você não sabe metade do que eu fiz para o senhor. O senhor só sabe metade, a outra metade o senhor não sabe. E ele conta tudo que ele fez, que o público nunca teria condição de saber. Eu sequestrei seu filho, eu o maltratei, não deixei ele ter acesso aos estudos, eu o humilhei, os piores trabalhos eu dei, não deixei ele se alfabetizar, eu impedi com que ele se instruísse, eu o tratei como um animal, eu o maltratava, eu o batia. Teve que ouvir tudo. Eu destruí a sua vida, eu acabei com o senhor, mas eu sou profundamente infeliz. Eu sei que eu vou morrer quando sair daqui da cadeia, que eles vão me matar. Mas apesar de ter lhe perseguido por 40 anos, eu lhe peço, eu preciso do seu perdão. Públio diz a ele 2 palavras: estás perdoado. Desfaz-se o vínculo. No livro seguinte, 50 anos depois, é dito na introdução que o André de Gioras também estava encarnado, mas no outro local. Não estava com o público. Por quê? Porque eles haviam se dissolvido nos laços com o perdão que foi concedido. Nestório teve uma série de outras histórias, mas não encontrou com a figura lá do André de Gioras. Então, esse que teve essa história com esse sócio que roubou, que enganou, perdoa. Disse: eu, depois de décadas, eu consegui perdoar. Está perdoado. Eu acho que eu já consegui entender, eu acho que a gente já se entendeu, eu acho até que a gente precisa encarnar até como irmão, sabe? Porque eu acho que vai ser muito bom para a gente poder mostrar que a gente venceu isso. Tem certeza? Tem. No fundo do meu coraçãozinho, eu perdoei. Aquilo tudo foi apenas um engano. Ele também já mudou, que ele já não é mais o mesmo, já não tem mais o mesmo sentimento de antes. Eu também não sou mais a mesma pessoa. Então, como nós somos hoje bem diferentes do que nós éramos, eu acho que a gente pode renascer irmão. E por que que renasce? Porque do lado de lá eu acho que eu mudei. Mas eu não tenho certeza se eu mudei, eu não tenho certeza, Antônio, eu não tenho. Por quê? Porque a gente se ilude no mundo espiritual. Eu penso que eu sou bom, eu acho que eu sou bom. Você é bom? Então vem para cá. Vem para cá para você ver se você é bom. Sabe? Vem experimentar, saber se você é bom. Parece com o BBB, quando as pessoas estão do lado de fora, a pessoa diz assim: não, eu não vou entrar em intriga, eu vou ser paciente, eu sei que não posso assistir, eu sei. Então vem para cá, entra. Quando vai para o confinamento,
parece que a pessoa encarnou, parece que apaga a cabeça da pessoa e ela faz tudo o que ela disse que ela não ia fazer. Então, quando a gente encarna, quando a gente vai para a encarnação, é exatamente para saber o que reside dentro de mim. O que reside dentro de mim vai aparecer na encarnação. Porque lá no mundo espiritual eu digo, não, está perdoado. Ele é uma pessoa que eu não tenho a menor dúvida que eu perdoei. Venha ser meu irmão. Quando a gente inicia o processo reencarnatório, no útero de nossas mães, nós passamos 9 meses ali no processo de formação do novo corpo. E esse corpo ele tem que ser denso porque ele tem que apagar boa parte das lembranças que a gente tem. E a razão pela qual a gente renasce não é outra senão para esquecer, tá? Por que eu renasço? Para saber o que tem dentro de mim. Eu preciso saber o que tem. Lá eu não sei o que tem dentro de mim, eu posso me iludir. Eu posso achar que eu estou ótimo. Não estou. Venha fazer o raio-x do espírito. Encarne para você saber se você está bem. Fazer uma tomografia computadorizada da alma. Encarna para você saber o que é que de fato tem dentro. Porque André Luiz, Emmanuel, eles estão sem o corpo físico. Eles não estão sujeitos às condições da mídia para ouvir uma série de notícias na mídia. É isso mesmo, acho que dá para fazer mesmo, isso é verdade. Não está sob a influência da sociedade, não está sob a influência dos hormônios, não está sob a influência do cansaço do corpo. Ele está numa condição muito diferente. Então isso nos ilude. Mas os espíritos que são verdadeiramente bons, mesmo com essa carapaça que a gente veste, eles conseguem ser bons. Veja o caso de Alcione, que tinha tudo contra. Família pobre, pai difícil, opressão na casa da madrasta. Meu Deus, sofrimento de toda a ordem, a mãe com problema nos pés, o irmão também com dificuldades diversas. Mas ela, tranquila, vamos levar. Ela viveu uma vida de entrega à família, dentro das circunstâncias que teve, mostrando que quando um espírito superior ele encarna, as constrições que o corpo físico faz não são suficientes para tirá-lo do eixo. Mas se a gente não está totalmente alinhado com aquilo que tem que fazer, a maresia da vida pode nos fazer balançar o barco e a gente começar a ter determinados comportamentos que não são os mais adequados. Daí que este sujeito, que havia perdoado o sócio e que agora é seu irmão, quando vem o mecanismo da reencarnação, do adormecimento progressivo que vai acontecer no corpo, ele vai adormecendo a consciência e somente o eu profundo é que vai revelar. Agora eu vou saber em que condição espiritual você está. Para encarnar tem que ser corajoso, sabe? Porque a gente esquece boa parte das coisas e reencarna. Felizmente, como dizem os espíritos, quando a gente reencarna, a gente tem o véu do esquecimento, não é a parede do esquecimento, é só um véu. O véu é um véu, ou seja, eu entrevejo pelo véu, eu enxergo algumas coisas. Então eu sinto quem eu tenho simpatia, eu sinto antipatia por determinadas pessoas, eu gosto de determinadas ciências. Eu gosto de matemática. Eu não suporto esse negócio. Deus me livre. Eu gosto de história. Eu não gosto de música. Os nossos pendores, eles estão em nós. Não tem como, por exemplo, uma pessoa que nunca dançou balé, de repente, não, eu adoro balé. Como que você gosta? Sinto nada. Ela deve ter alguma coisa dentro dela que clama na área da arte, da música, da dança. Pode não ser balé, mas algo na área da música, da dança, que traz a pessoa para dentro dessa realidade. Então nós temos os nossos sentimentos, eles não se apagam. Eles, de certa maneira, adormecem um pouco durante a encarnação. E aí eu tenho a possibilidade de fazer uma nova história. E assim a gente precisa renascer e esquecer tudo que se passou, porque senão não dá certo. Existem pessoas que dizem assim:
eu só acreditaria na reencarnação se eu viesse lembrando de tudo. Não lembro tudo, então eu não acredito. Mas olha, se fosse para lembrar tudo, ficava logo lá de uma vez, não precisava nem vir. Porque para eu encarnar lembrando tudo, então fica logo, não precisa vir. E também, a encarnação não pode ser de 50 mil anos, porque se ela for 50 mil anos é igual você não esquecer. Então você tem que ter existência curtinha, né? Que é para poder passar um tempo, desencarnar, dar uma respirada, refaz o caminho, ok, vamos de novo, e um novo mergulho na carne para tentar fazer uma nova história de mudança. Então nem pode vir lembrando tudo, porque senão seria horrível. A gente monta uma família, todo mundo lembra o que já aconteceu. Imagine a convivência em casa se todo mundo soubesse tudo de todo mundo. Fulano, hein? Estava ali agora deitado lembrando. Imagina. Como é que... Aí você chegar, olha, eu vim procurar um emprego. Pois não, qual é o seu nome? Fulano e tal. Não era aquele ladrão lá do... Como é que eu vou dar emprego? Como que eu vou dar emprego? Como é que as pessoas vão poder fazer uma nova história se nós lembrarmos de tudo? Então, a gente tem o esquecimento do passado por 3 razões. 3. Primeira razão pela qual a gente esquece é para eu esquecer as besteiras que eu fiz. Porque se eu reencarnasse lembrando tudo o que eu fiz, eu teria uma dificuldade muito grande de caminhar. Nós temos no livro Mensageiros, capítulo 10, uma história muito interessante. É a história do caso Joel, encarnado na Terra, lembra dele? Na Terra, encarnado, ele disse, eu vou investigar meu passado. Ele se auto-hipnotizava para voltar ao passado. E aí, como se diria lá na minha terra, aqui no Paraná não se fala, mas na minha terra é assim que fala. Ele foi fundo, aí ele iu. Porque ele foi voltando no passado, ele foi voltando, que ele foi de vez. Ele tinha o véu do esquecimento, ele rasgou o véu e passou para o passado. Só que tem um detalhe que ele não atentou. Toda vez que a gente entra no passado, o passado entra em nós, ele rasgou o véu. E ele viveu tanto a história do ontem dele, quem era a personalidade e tudo que ele fez, que ele começou a ficar confuso. Se a personalidade dele hoje era assim ou será aquela? Ele começou a lembrar muito do ontem e os comportamentos do passado chegaram no agora. E ele ficou muito perturbado por conta disso. Mas se ele tivesse feito só isso, era bom. Quando ele descobriu que estava perturbado, sabe o que foi que ele tomou a decisão? Pois agora eu vou voltar para saber quem são meus parentes. Olha que ideia legal. Ele voltou para saber quem era mãe, quem era pai, quem era filho, quem era mulher, quem era todo mundo. E aí ele trouxe todo mundo do passado para o presente. O que aconteceu? Surtou. Ele surtou. Aí, não sei se vai aparecer no filme, dia 25 agora vai ser a... Estou falando porque hoje é dia 20 de janeiro de 2024. De repente, quando vocês forem assistir, já passou. Mas do filme Nosso Lar 2, que vai tratar do livro Mensageiros, quem sabe não tem a história do caso Joel. A Aniceto encontra ele lá e pergunta, e aí, Joel, como é que você está? Estou me esforçando para fechar, porque eu fico lembrando muito, é muito difícil para mim, toda hora eu fico lembrando, e isso me dificulta muito, e aí eu não posso nem lembrar que já estou indo, meu Deus, estou indo para o passado. Não, calma, volta. Então ele ficou sem esse forro. A primeira razão é para que eu esqueça o que eu fiz. A segunda é para que os outros esqueçam aquilo que eu fiz para eles. Porque eles também precisam esquecer o que eu fiz para eles. E a terceira é para que eu esqueça o que os outros fizeram para mim. São 3 esquecimentos. O que eu fiz para os outros, o que os outros me fizeram e o que eu fiz, independente dos outros. Então, é o que eu fiz, o que os outros fizeram, e isso vai ajudar com que os próprios obsessores não nos encontrem. Tem muita gente que reencarna para cortar o fio de conexão com os obsessores que nos perturbam. Então, essa é a razão pela qual a gente reencarna num grande mecanismo educacional.
O objetivo da encarnação é mudar de história. Então, para mudar de história, eu não posso ter uma lembrança total. Mas também não posso esquecer tudo. Porque se eu esquecer tudo, aí eu estou começando tudo do zero. Então, parte se esquece, parte não se esquece. Eu esqueço quem eu fui, mas não esqueço o que eu fui. Eu não sei se eu fui João, Pedro, Antônio, Maria, Joaquina, mas eu sei o que eu fui. Se eu fui orgulhoso, ambicioso, porque isso está dentro de mim. A reencarnação, portanto, é o grande instrumento dessas verdades consoladoras que vai permitir com que a gente consiga fazer o nosso processo de transformação moral. Uma vez perguntaram para o Buda, por que motivo que a gente não nasce sabendo tudo que já foi? Poxa, por que não entrega tudo que a gente era? Aí disse, porque se fosse para saber, sabia. Se nasceu sem saber, é porque não é para saber, porque é o certo é não saber. Mas não é lógico? Por que eu não sei? Porque não é o certo. Porque se fosse o certo, você também sabia. O Buda tinha uma resposta boa, eles perguntaram para ele, qual é o objetivo da vida? Ele disse, viver. Parece besta, mas é o seguinte, experienciar, não se esconder, viver, experienciar a vida, vai viver. Então, a encarnação, ela tem a característica fundamental de ser um processo educativo. E nós que somos espíritas, nós temos uma tendência danada, eu não sei de onde foi tirar essa ideia, eu fico pensando, como é que o movimento espírita cria umas ideias desse tipo que não está em lugar nenhum, sabe? Mas os espíritas costumam dizer assim, já mudei muito dessa encarnação, e isso aí, eu já não fumo, eu já não bebo, isso aí eu vou deixar para a próxima. Na próxima eu resolvo. Gente, que próxima? Não sabe nem onde vai nascer, colega. Não sabe nem se vai ser espírita. Vai deixar para outra e nasce lá, sei lá por onde, numa doutrina que não tem reencarnação, fechada, dura. Ou nasce numa sociedade europeia ateísta, que não acredita em Deus, quanto menos na alma, muito menos ainda na reencarnação. Se não fizer agora, vai fazer quando, papai? A oportunidade que a gente tem para fazer a mudança é agora, porque eu não sei, eu acho, né? Que a gente não tem álibi para dizer por que não fez. Não tem álibi. É porque eu não sabia, não vai colar. Porque a gente sabia. Não, eu não tive quem me dissesse. Também não é verdade, a gente teve. Se tivesse pelo menos um livro assim, em português falando disso, até. Cara. Tem milhares de livros falando disso. A gente não vai ter. Só porque eu não podia ir para o centro, eu tinha problema, eu só podia ficar em casa. E as lives, pelo amor de Deus. Então, você não tem como se esconder. Nós não vamos ter álibi. Não vamos ter álibi. Eu não estou falando isso para apavorar ninguém. Não estou falando isso para apavorar. Mas para a gente aproveitar a oportunidade. E veja, a grande oportunidade de mudança, que às vezes as pessoas ficam dizendo assim, nós temos que fazer uma mudança, eu tenho que fazer uma mudança na minha vida, e aí começa a fazer um monte de plano, não porque eu vou fazer uma creche para 1000 crianças, vou dar 2000 pratos de sopa de manhã, não é porque eu vou fazer uma instituição que vai promover a transformação da humanidade, não precisa esse tipo de coisa. A gente não precisa, obrigatoriamente, fazer isso. A gente sente o chamado. Se é uma obra assistencial que nos chama, você vai perceber que você vai ter um chamado para ela. Os rabinos no judaísmo dizem umas coisas muito interessantes sobre isso. Não é espiritismo, mas é muito bom. Eles dizem o seguinte, que nós nascemos com um propósito. E que durante a existência você tem que descobrir para onde é o seu chamado. Para onde é o seu chamado? Sai para a ciência, eu sinto que é para a ciência. Não, o meu é na área da filosofia, eu sinto que eu sou chamado. Não, o meu é na área da religião, eu sinto que eu sou chamado. Não, o meu é na área da arte, o meu é na área do trabalho assistencial, o meu é na área de alguma atividade no campo político. Você sente o chamado dentro de você. Então diz o judaísmo, você reencarna e sente o seu chamado, para onde vai. E quando você descobrir o seu chamado, você vai perceber que tem algo que lhe passa a ser importante e as outras coisas não lhe chamam a atenção. É porque você descobriu qual é o seu chamado.
Aí dizem mais os rabinos: se você não sentiu chamado para nenhuma área dessa, não quis ser político, não quis ser cientista, não quis ser filósofo, não quis ser um cara da arte, não quis ser nada disso, não teve chamado. Não tive nenhum chamado. Então já sabemos qual é o seu chamado. Família. Diz que quando você não percebe nenhuma área te clamando a ida, é porque o seu objetivo é dentro do lar. É cuidando de pai, cuidando de mãe, cuidando de irmão. Ali está o seu chamado. E mesmo que você tenha uma convocação para fora, para a ciência, para a filosofia, para a religião, para a arte, para a política, por que quer que seja, o seu chamado da família nunca deixa de existir. Nunca deixa. Então a gente pergunta assim: meu Deus, qual é o processo educativo que eu vim fazer na minha encarnação? Olha para dentro de casa, olha para o seu lar, observe quais são as grandes lições de crescimento que você tem dentro de casa. O aprendizado com um filho difícil, um filho problemático, que te exige muito, ali está o grande aprendizado. Um esposo ou uma esposa difícil que você tem que lidar, ali está o aprendizado. Um pai problemático, difícil, ausente, cheio de vícios. Uma mãe narcisista, problemática, amarga, fria, violenta. Ou uma mãe que abandonou, que não se interessou por nós. Um pai que de repente não se aproximou de nós, que nunca demonstrou afeto. Se a gente tem histórias desse tipo, aí está apresentado o nosso campo de trabalho. O nosso campo de trabalho não é resolver o problema do outro, tá? Não, eu renasci na minha família porque eu tenho que consertar todo mundo. Não, você não tem que consertar todo mundo, você tem que consertar você. Então você usa os outros para se consertar. Então eu tenho problema aqui, eu tenho raiva, eu vou cuidar da minha raiva. Ah, mas ele não gosta de mim, se ele não gosta de mim é problema dele. Eu tenho que fazer a minha parte. Então a gente não desiste dos outros, a gente cuida, mantém a chamada distância amorosa quando for preciso, quando tem um parente muito difícil, mantém um pouquinho de distância, mas sem perder o amor, mas vai convivendo, vai fazendo o trabalho de assistência, de ajuda, sem romper laços, sem cortar vínculos, mas fazendo o trabalho de resolver a minha história. Eu quero sair da existência sem mágoa de ninguém, sem raiva de ninguém e com a minha consciência tranquila de que eu executei todas as oportunidades que a vida me ofereceu. Eu não deixei ninguém pelo meio do caminho. Eu não fiquei com ódio de ninguém. Se de repente apareceu um marido que eu tive que deixar pelo meio do caminho, pelo menos que ele fique sem ódio. Que a gente não guarde aquele rancor que toque fogo nas fotos. Passe a chamá-lo de falecido, não deixe o filho falar o nome dele. Isso não é bom, isso não é saudável. Então a gente tem que sair resolvido. Não é que a gente veio para cá para dizer assim: olha, Senhor, o Senhor me entregou uma família, estou te entregando ela toda direitinho, estou com 5 filhos, está todo mundo formado, está aqui, ó. Eu tenho um filho médico, eu tenho um outro filho que é psicólogo, o outro meu filho é engenheiro, o outro filho é contador e tem um filho advogado. Formei os 5, estou de parabéns que eu formei todo mundo. O médico, não vou nem dizer o que ele faz. O médico que sutura a pessoa, não tem dinheiro para pagar, tira os pontos dele e manda embora. O psicólogo está receitando suicídio. O engenheiro está fazendo obra toda superfaturada, roubando dinheiro de todo mundo. O contador está fazendo imposto de renda dos 4, escondendo a grana deles. O 5º, que é o advogado, não faço a menor ideia do que o advogado possa fazer de errado. Acho que não tem, né? Que ele é um homem de leis. Não tem como fazer coisa errada. Então, repare que no Evangelho segundo o Espiritismo está dito assim, capítulo 14, ingratidão filial. Lembrai-vos todos vós que um dia se vos perguntará, : que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? Não está perguntado o que fizeram os filhos confiados à vossa guarda. O que eles fizeram é problema deles. A pergunta é: o que fizeste? Se eu investi e eles não corresponderam, aí é um problema deles lá. Mas se eu não investi, a gente reparte a culpa.
questão 582 do Livro dos Espíritos. Então, se eu empreendi todo o esforço e o sujeito não entrou na educação que eu queria, a responsabilidade vai caber a ele. Senão eu vou ter que imputar o suicídio de Judas nas costas de Jesus. Você faz o que você tem que fazer e o outro tem que corresponder. A gente não precisa obrigatoriamente ter um trabalho de transformação aonde eu tenha que mudar a minha... Se eles mudarem, ótimo, mas a minha tarefa é cuidar que eu consiga tirar todas as pendências que a vida me ofereceu nesse grande processo educativo ao qual todos estamos envolvidos. E só para terminar, eu queria deixar uma frase. Essa frase é da Cabala, não é uma frase de obra espírita, mas é uma frase que serve muito bem, porque ela diz assim: as grandes almas não são reconhecidas por fazerem grandes obras, mas são reconhecidas por colocar grandeza nas pequeninas coisas que fazem. Então colocamos grandeza na vida simples do nosso lar e teremos cumprido de maneira exemplar com o nosso processo educativo da encarnação. Muito obrigado.